Aqui é o operador Moreira, base de monitoramento de Petrolina. Setor de fronteira do espaço aéreo. Frequência de emergência da aeronáutica, transmitindo em banda aberta por ordem do protocolo de catástrofe. Se tem alguém me ouvindo em Juazeiro, em Curaçá, em qualquer cidade do Vale do São Francisco. Deixa eu dar um aviso. Não olhem para a janela. Olhem para o termômetro. Se o seu termômetro ainda estiver funcionando, ele deve estar marcando algo que não faz sentido. São 2h14. O sol está lá fora. Eu estou vendo ele pelas câmeras blindadas da Torre Norte, mas o sol está errado. Está pálido, pequeno demais. Parece que ele recuou milhões de quilômetros de uma vez só. A temperatura externa aqui na pista de pouso da base é de 12 graus negativos. Deixa eu repetir isso. 12 graus abaixo de zero, no sertão de Pernambuco, no meio da tarde. Eu estou trancado na sala de controle central. Tenho 32 telas na minha frente. Eu sou os olhos do que sobrou da segurança nacional nessa região e... o que eu estou vendo nessas telas... A mente humana não foi feita para entender esse tipo de geometria. Tudo começou às 11 da manhã. O radar meteorológico mostrou uma mancha. Não vinha do sul, não era frente fria. A mancha simplesmente brotou em cima da gente. Do nada, uma reação estranha na estratosfera. O céu ficou cinza chumbo em minutos. Um cinza sólido. Parece uma placa de metal cobrindo o mundo inteiro. E então começou a cair. Eu estou olhando para a câmera 04, que vigia o portão principal. O chão, a caatinga, aquela terra vermelha e seca que eu vejo todo dia, há 15 anos. Ela sumiu. Tá tudo branco, mas não é neve. Eu fiz curso no sul, eu sei como é que é neve. Neve é fofa, neve derrete no asfalto quente. Isso que está caindo aqui são flocos pesados, cinzas. Eles batem no chão e não derretem, eles se acumulam e eles brilham. A imagem da câmera está com interferência, chuviscos digitais, porque a radiação lá fora está fritando o sensor. Mas eu consigo ver. Onde os flocos caem, a vegetação morre na hora. Estou vendo um pé de mandacaru na câmera 06, um cacto gigante, centenário. Ele estava verde hoje cedo. Agora, ele parece uma escultura de vidro preto. A água dentro dele congelou tão rápido que estourou a planta de dentro para fora. Mas os pedaços não caíram no chão. Eles ficaram suspensos, colados no ar frio. A Defesa Civil de Recife mandou uma mensagem há 20 minutos. Foi a última coisa que chegou antes do link de fibra ótica quebrar. A mensagem dizia: chuva de granizo, mantenham a calma, é um evento isolado. Granizo? Eles estão mentindo. Ou estão cegos? Granizo não emite radiação gama. Os sensores perimetrais da base estão gritando. O contador Geiger do lado de fora está no vermelho, estourando. O nível de radiação lá fora é o mesmo que você encontraria dentro de um reator vazando. Quem está lá fora não está com frio, está sendo irradiado. Eu preciso ter cuidado com o que estou dizendo agora, mas eu vou descrever o que aconteceu na câmera 02, na rodovia. Tinha um caminhão de frutas parado, o motorista desceu. Ele achou que era neve, eu vi ele, estava de regata, chinelo. Saiu rindo com o celular na mão para filmar a neve no sertão. Ele estendeu a mão para pegar um floco. Na tela térmica, que mostra o calor, eu vi o exato momento do contato. A mão dele brilhou em branco e logo depois ficou preta, fria. Ele não sentiu frio, ele sentiu queimação. Eu vi a boca dele abrir num grito que deve ter rasgado a garganta de tanta força. Ele caiu de joelhos. A neve tocou nos ombros dele e a pele começou a chiar.
Eu vi fumaça subindo. Não era vapor de respiração. Era fumaça química. Essa coisa reage com a água do corpo. É algum tipo de isótopo instável. Quando toca na umidade, gera uma queimação violenta e logo depois um congelamento absoluto. Ele queimou e congelou ao mesmo tempo. Agora o caminhão está lá. O motorista é só um monte cinza jogado no asfalto. E as frutas na caçamba murcharam. Viraram um pó preto. O velho Chico parou. Eu estou olhando a câmera 09, que aponta para o rio. A água não está correndo. A superfície do São Francisco virou uma chapa de chumbo. O inverno tocou na água. Se o rio congelou, se a única fonte de água da região virou um bloco radioativo, então não tem mais nada. O telefone vermelho, a linha direta com Brasília, tocou agora há pouco. Eu atendi, mas não era o presidente, nem general. Era uma gravação, uma voz sintética, sem alma nenhuma. Dizia: protocolo sombra acionado. O hemisfério sul foi comprometido. O escudo falhou. Não olhem para cima. Repito, não olhem para a fonte da queda. O escudo? Que escudo? O que eles sabem que nunca contaram pra gente? Tô olhando para os monitores aqui dentro. A temperatura na base está caindo rápido. O ar-condicionado não está dando conta. As paredes de concreto estão transpirando e esse suor já está virando gelo. Meus dedos estão duros. É difícil digitar no teclado. Tem algo errado na câmera 04, no portão. A neve, aquela pilha de neve cinza que se formou na frente da guarita, ela se mexeu. Não foi o vento. O vento parou faz tempo. O ar está estático. Parece que está sólido. Mas o monte de neve se mexeu. Ele está mudando de forma. Parece que tem algo debaixo da neve. Ou melhor, parece que a neve está se organizando sozinha. Estou dando um zoom aqui. A imagem está horrível, cheia de pixels estourados por causa da radiação, mas eu vejo os contornos. A neve está formando formas que parecem pessoas. Não são gente de verdade. São esculturas. Bonecos de neve toscos, feitos dessa massa cinza brilhante. Eles estão se levantando do chão agora. Tem braços, tem pernas, mas não tem rosto. Eles estão parados na frente do portão de aço, olhando direto para a câmera. Será que eles sabem que eu estou observando? A porta do meu bunker é selada. Aço, chumbo, concreto. Mas o frio está entrando. O frio sempre dá um jeito. E se essas coisas lá fora forem feitas de frio puro? Estou vendo a luz da câmera 04 piscar. A imagem está falhando. Um dos bonecos de cinza levantou a mão e... Não. Espera. Ele tocou na lente da câmera. A imagem sumiu. Tela azul. Sem sinal. Eles estão cegando a base. Estão tirando meus olhos de lá de fora. Eu preciso checar os geradores. Se a energia cair, o aquecimento para. E se o aquecimento parar, eu vou virar uma daquelas estátuas de gelo preto. Isso não estava no roteiro. Ouvintes, se vocês ainda estiverem em casa, não deixem o fogo apagar. Queimem os móveis, os livros, as cortinas. O papel não vale nada agora. O calor vale a vida. E se vocês ouvirem um barulho no telhado, como se fosse granizo batendo, não saiam para ver. Não é gelo. É a pegada deles. Eles estão descendo do céu, junto com a neve. A câmera 05 do pátio interno acabou de apagar. Eles pularam o muro. Eles estão aqui dentro. E eu estou trancado numa caixa de metal que está virando uma geladeira. Vou continuar falando. É a minha função agora, registrar o fim. Alguém na escuta? Alguém em Recife? Salvador? Me digam que o mar ainda é líquido. Me digam que o sol ainda esquenta alguma coisa. O silêncio nesse rádio é a pior coisa do mundo.
Vou trocar para a câmera do corredor. Estão me passando outra informação agora. Tem algo tentando girar a maçaneta da porta blindada. Câmbio. Aqui é o operador Moreira, base de monitoramento. Se o sinal estiver chiando, se a voz sumir no meio, é porque a radiação lá fora está comendo a ionosfera. Mas eu não vou parar. Alguém precisa saber como isso aqui termina. Eles entraram. Eu disse na última transmissão que a câmera 05 tinha apagado, que eles tinham pulado o muro. Eu estava errado. Deixa eu repetir isso. Eu estava errado. Eles não pularam. Eles atravessaram. Eu estou olhando agora para a câmera 07, no pátio de manutenção. O muro de concreto, de 3 metros, com arame farpado e tudo, ele está com um buraco. Mas não é buraco de explosão. É um buraco derretido. As bordas do concreto viraram vidro, brilhando com um azul estranho. Um calor residual que não devia estar ali. Parece que eles tocaram no muro e a pedra virou lava para depois esfriar em segundos. E agora eles estão no pátio. Eu conto 12. 12 daquelas esculturas de neve. Eles se movem de um jeito errado. Não tem osso, não tem articulação. Eles deslizam, eles fluem, mudando de forma enquanto andam. Um deles parou do lado de um jipe blindado. Ele encostou o que parece ser um braço na porta do carro. O metal chiou na hora. O aço blindado ficou branco de gelo e estourou, igual porcelana caindo no chão. Eles não querem armas, eles estão caçando calor. O motor do jipe ainda estava morno e a criatura se deitou em cima do capô, sugando a temperatura. Em questão de segundos, o jipe inteiro virou um bloco de gelo. O pneu explodiu, seco. O alarme de invasão está disparado. Tem luz vermelha girando por todo o corredor, mas não adianta nada. O sistema de defesa automático, as metralhadoras, tudo travou. O óleo das engrenagens congelou. Nós estamos indefesos. Eu tenho uma pistola aqui comigo, uma 9mm. Mas se essas coisas desintegram metal com o toque, a bala vai virar pó antes de encostar neles. O telefone vermelho tocou de novo. Eu atendi esperando aquela voz robótica, mas era gente. Era o Capitão Farias, do batalhão de Caatinga. Moreira, você está me ouvindo? A gente está a 10 quilômetros de você. Estamos vendo a nuvem. Ela brilha, Moreira. Ela brilha no escuro. Eu gritei para ele não vir. Capitão, não vem. Eles já estão dentro da base. A gente sabe, ele disse. A voz dele estava sumindo na estática. O satélite mostrou as assinaturas térmicas apagando. Moreira, escuta bem. Não deixa eles chegarem no reator. O reator. Essa base tem um núcleo nuclear experimental enterrado no nível 3. Para garantir energia se o mundo acabasse. Isso não estava no roteiro. Se eles querem calor, o reator é o sol mais quente num raio de 1000 quilômetros. Se eles tocarem no núcleo, o capitão disse, se eles drenarem esse calor de uma vez, vai ter uma fusão a frio, uma explosão criogênica, vai congelar tudo até Salvador Moreira. Tudo. Ele mandou eu explodir o reator, iniciar o protocolo de derretimento. É melhor uma cratera radioativa do que uma era do gelo eterna. A linha caiu. Eu tô suando frio, mas minhas mãos não param de tremer. Eu preciso me explodir. Eu preciso acabar com tudo isso. Mas eu não consigo mais sair desta sala. Tem barulho no corredor. Bem do lado de fora da porta blindada. Não são passos. É o som de gelo se formando. Um estalo seco, constante. É o som da água congelando e estourando os canos dentro da parede. A temperatura aqui dentro caiu para 5 graus. Eu consigo ver a fumaça da minha respiração. Eles estão no corredor. Eles estão resfriando o prédio inteiro
só de estarem perto. Tô olhando para a porta. É aço naval, pesada. A tinta tá descascando, ficando branca de geada. Uma marca de mão apareceu no metal. Do lado de dentro, o frio tá atravessando o aço. A maçaneta já congelou. Eles não vão arrombar, eles vão deixar a porta frágil e quebrar ela com um peteleco. Eu preciso chegar no painel do reator. Fica no outro canto da sala. Mas eu não consigo me mexer. Eu tô olhando para o monitor da câmera 12. A do corredor. A criatura que tá parada na porta. Ela tem um rosto agora. Ela roubou um rosto. Ela tá segurando a cabeça do Sargento Mendes, o guarda da portaria. A cabeça foi arrancada e a criatura colocou ela em cima do corpo de neve, como se fosse um capacete. Os olhos do sargento estão abertos, congelados. Mas a boca dele, a boca tá mexendo. A coisa tá usando as cordas vocais de um morto para falar comigo. Dá para ouvir pelo microfone do corredor. É uma voz rouca, quebrada. Moreira, abre. Tá quentinho aí dentro. Nós queremos o quente. Eles sabem meu nome. Eles absorvem a memória junto com o calor? Não. Espera. Não é isso. Se eu abrir, eu morro. Se eu não abrir, eles entram. Corri para o terminal do reator. Minhas mãos estão duras. Os dedos não obedecem. Senha incorreta. Maldito frio. Senha incorreta. Calma, Moreira. Respira. Lá fora, a voz do sargento morto não para. Não exploda, Moreira. A gente só quer dormir. O frio dói. O calor é o berço. Eles sentem dor? O frio que eles trazem dói neles também? Apertei a tecla certa. Acesso permitido. Iniciar sequência de autodestruição? O Enter tá piscando na tela. Se eu apertar, eu viro poeira em 10 segundos. Mas eu vi outra coisa no monitor, na pista de pouso lá fora. As luzes da pista acenderam sozinhas. E tem algo descendo do céu. Não é neve, é uma nave. Ou um meteoro controlado. Um objeto preto, liso, em forma de agulha. Tá pousando sem fazer nenhum som no meio da nevasca. Eles não estão sozinhos. Eles têm reforço. Se aquela coisa pousar, se eles levarem o núcleo do reator para dentro daquela nave, eu não posso hesitar. Olhei para a câmera da porta. A criatura está empurrando o aço. A porta está caindo em pedaços igual vidro quebrado. Desculpa, mãe, eu sussurrei. Eu apertei o Enter. Erro no sistema, falha hidráulica, hastes de controle congeladas. O reator não vai explodir. O mecanismo travou com o frio. Eu não consigo detonar nada. A porta caiu. A criatura entrou e o frio me atingiu como se fosse uma parede de concreto. Eu caí da cadeira. Ela tá vindo. Tá flutuando na minha direção. O rosto do sargento me olhando fixo. Eu peguei a pistola. Não para ela. Para mim. Mas a minha mão congelou no gatilho. Eu não consigo mover o dedo. A criatura parou na minha frente. Ela estendeu um braço de neve. Ela tocou a minha testa. Não doeu. Foi um alívio. O medo sumiu. O frio sumiu. Eu ouvi uma voz na minha cabeça. Não era a do sargento. Era uma voz antiga, pesada. Não desperdice. Você é a bateria. Ela não vai me matar. Ela tá me cobrindo. A neve do corpo dela tá passando pro meu. Eu tô sendo encapsulado. Eu não vou morrer. Eu vou ser preservado. Eu vou ver o que vem depois. Ouvintes, se o sinal continuar, não sou eu. É a base. É a máquina falando. Fujam do frio. Fujam pro norte. Meus olhos estão congelando abertos. Eu vou assistir o fim de tudo. O rádio vai ficar ligado. Câmbio e adeus. Aqui é o Capitão Farias. Batalhão de Caatinga. Operação Sol Negro.
Tô transmitindo direto da frequência do blindado de comando. Se o comando central ainda existir, se Brasília não estiver soterrada, debaixo de 3 metros de gelo sujo, registrem essa mensagem. Nós rompemos o perímetro da base de monitoramento. Mas não. Nós chegamos tarde demais. A viagem de 10 quilômetros levou 4 horas. O motor do Urutu quase parou 3 vezes. O diesel virou gelatina dentro do tanque. Tivemos que misturar querosene de aviação que achamos num posto abandonado só para manter a combustão. O calor desse motor é a única coisa que está mantendo a gente vivo agora. O que eu tô vendo pela escotilha. O sertão acabou. A caatinga, o chique-chique, tudo vitrificou. A tempestade de radiação e frio transformou as plantas em esculturas de cristal. Quando o blindado passa por cima de um arbusto, ele não amassa, ele estilhaça. O som é de vidro quebrando, um barulho constante, agudo. A gente está dirigindo sobre um tapete de cacos radioativos. Entramos no pátio da base. O portão principal simplesmente derreteu. As bordas do aço estão escorridas igual cera de vela, mas congeladas no meio do caminho. O pátio está cheio de estátuas. São os nossos soldados. Eles não caíram. Estão lá, em pé, em posição de tiro. Mas eles estão cinzas. A pele parece pedra. Eu vi um soldado com o dedo no gatilho do fuzil. A arma e a mão dele agora são uma peça só. O metal e a carne se fundiram. Eles estão olhando para a pista de pouso. E lá está ela, a agulha. O Moreira tinha razão. Mas não é uma nave. Não parece que foi construída. Parece que foi cultivada. É uma torre negra, lisa, de uns 30 metros de altura, cravada no concreto. Ela não tem janela, não tem porta. Ela pulsa. Uma luz violeta sobe e desce pela estrutura. Ela parece estar respirando. O chão em volta da agulha está branco. Não é neve, é uma geada térmica absurda. Essa coisa está sugando o calor do solo. Eu vejo o ar tremendo, mas ao contrário, são ondas de frio descendo e congelando a atmosfera na hora. Meu dosímetro não para de apitar aqui dentro. A radiação é letal, mas não é radiação de urânio. É outra coisa. Ela interfere nos rádios. Eu ouço vozes no meio do chiado. Vozes que parecem vir de trás da minha cabeça. Vou desembarcar a equipe Alfa. Estamos com trajes NBQ e aquecimento interno. Precisamos saber se o reator foi comprometido. Tô saindo do blindado agora. O frio, mesmo com o traje, o frio bate como se fosse uma marreta no peito. O visor do capacete quer embaçar a cada segundo. O som aqui fora é estranho. Não tem vento. O ar tá sólido demais para ventar. Mas tem um tinido, um som de cristal vibrando. Vem da agulha. Ela emite uma frequência que faz os dentes doerem. Estamos avançando para o prédio principal. A porta foi arrancada. O corredor está um breu. As luzes de emergência estão cobertas de gelo azul. Tem marcas nas paredes. Marcas de garras. Rasgos profundos no concreto. O que quer que tenha entrado aqui tem força para rasgar cimento armado. Deixa eu repetir isso. Verifiquem o teto. Cuidado com os cantos. Chegamos na sala de controle. A porta blindada está partida ao meio, igual a um biscoito. Lá dentro, eu encontrei o Moreira. Ele não fugiu. Não se matou. Ele está sentado na cadeira de operações. Mas ele não é mais o Moreira. Ele virou um nódulo. O corpo dele está fundido na cadeira e no painel. A pele cinza se esticou e cobriu o teclado. Cobriu os monitores. Ele cresceu. A massa corporal dele dobrou, absorvendo o plástico e o metal da sala. A cabeça está imensa, inchada, translúcida. Eu consigo ver o cérebro dele pulsando lá dentro, brilhando com uma luz azul. E o rádio, o microfone,
Está enfiado dentro da garganta dele. A carne cresceu em volta. Ele virou a própria transmissão. Moreira? Moreira, você está me ouvindo? A cabeça gigante se mexe. Os olhos não existem mais, a pele cobriu tudo. Mas ele vira na minha direção. O rádio da sala emite um som. Capitão, você trouxe calor? A voz é a dele, mas está distorcida. Parece que tem 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Moreira, o que é isso? O que é essa agulha lá fora? É o termostato. A coisa responde. A terra estava com febre. Eles vieram baixar a temperatura. Vieram curar a inflamação. Eles quem, Moreira? Os jardineiros do zero. Eles plantam no frio. O calor é doença. O movimento é doença. A estática é a cura. Meu sargento levantou o fuzil. Ele disse que isso não é humano. Eu mandei esperar. Moreira, o reator. Você detonou ele? A criatura riu. Um som de líquido borbulhando. O reator é deles agora. A agulha está bebendo o núcleo. Vocês não entendem? Energia nuclear é calor. Eles comem calor. Vocês só trouxeram a comida para a mesa deles. O chão tremeu agora. Não foi tremor de terra. Foi um batimento cardíaco. Veio lá de baixo, do subsolo. Eles estão chocando, disse a coisa na cadeira. O calor do reator chocou os ovos. Que ovos? Eu gritei para ele. Que ovos? A neve que vocês pisaram lá fora. Não é neve, são esporos. Cada floco é uma vida, esperando o calor para nascer. E vocês são quentes. Eu olhei para o meu traje agora. Eu preciso ter cuidado com o que estou dizendo agora. Tinha poeira cinza nos meus ombros. Aquela neve que caiu em mim quando eu saí do Urutu. Ela não estava derretendo, ela estava entrando. Eu vi um floco cinza perfurar a borracha grossa do meu traje como se fosse ácido. Um buraco minúsculo. E agora eu tô sentindo uma picada no ombro. Recuar! Recuar agora! Pro blindado! Contaminação! A gente correu, mas o corredor não era mais o mesmo. Aquelas pontas de gelo no teto. Elas desceram. Elas bloquearam o caminho. E elas se mexeram. Não era gelo. Eram braços. Braços transparentes, feitos de gelatina e vidro. O sargento foi pego. Um dos braços agarrou ele pela cabeça. O capacete dele rachou na hora. Eu ouvi o grito dele pelo rádio. Tá frio! Tá entrando! O visor dele encheu de um líquido branco. O rosto congelou e depois ele simplesmente se desfez em pó. A criatura sugou o calor dele em um segundo. O traje caiu vazio no chão. Só sobrou poeira de osso lá dentro. Fogo! Usem os lança-chamas! O jato de fogo iluminou tudo. As criaturas recuaram. Elas gritaram com um som de vidro raspando. O calor machuca elas. O fogo é a nossa única barreira. Corremos para o pátio, abrindo caminho no fogo. Mas lá fora, a agulha tinha mudado. Ela abriu. Fendas apareceram na Torre Negra. Saía uma fumaça azul de dentro. E a neve no chão. Aquela camada de meio metro. Ela estava se levantando. Bilhões de flocos se juntando, formando exércitos. Criaturas pequenas, do tamanho de ratos, feitas de cristal, vindo na nossa direção. Massas de espinhos e frio. Elas cobriram o Urutu. O blindado virou uma manta viva de gelo. Entrem, agora! Subimos no blindado chutando aquelas coisas. Meu traje tá furado. Eu sinto o frio entrando pelo ombro. Meu braço esquerdo tá ficando dormente. Fechamos a escotilha. Tira a gente daqui. O motorista tentou dar a partida. O motor tossiu. Capitão, o motor tá esfriando. Elas estão bebendo o calor do bloco através da blindagem. Elas estavam cobrindo o radiador, o escapamento, bebendo a energia da nossa fuga. Acelera, passa por cima de tudo. O blindado deu um tranco e andou, esmagando gelo e monstro. Saímos do pátio derrubando a cerca. Eu olhei pelo periscópio.
A agulha disparou. Um feixe de luz azul saiu do topo dela e foi direto para o espaço. Ela não estava só comendo, ela estava avisando. Moreira disse que era um termostato. Ela está avisando que o planeta está pronto. Pronto para quê? Meu braço esquerdo, eu olhei para ele agora. A manga do traje está congelada. Tirei a luva. Minha mão não é mais carne, é vidro. Eu vejo os ossos, os tendões. Tudo virou um cristal azulado. Eu tento mexer os dedos. Eles mexem com um som de clique. Não dói. E isso é o que me mata de medo. Não dói nada. Eu sinto uma calma estranha agora. Uma vontade de desligar o aquecimento aqui dentro. O calor está começando a me incomodar. O motorista perguntou para onde a gente vai. Recife não responde. Salvador não responde. Tô olhando o mapa. Onde é que tem fogo? Onde é que o chão ainda queima? Vamos pro oeste, pro Jalapão. Lá tem duna, tem areia. Talvez o calor da areia tenha sobrevivido. Mas eu sei que é mentira. Tô olhando o céu pelo vidro blindado. As nuvens estão descendo. Elas estão tocando o chão agora. O horizonte está sumindo numa parede branca. A terra está ficando em silêncio. Se tem alguém ouvindo isso, num bunker, perto de um vulcão, não confiem na neve. Se nevar onde você está, queime tudo. Coloque fogo na floresta. Coloque fogo na cidade. O fogo é a vida. O gelo é só a memória. Meu nome é Capitão Farias. E eu tô sentindo um frio no coração. Vou dirigir até o combustível acabar. E quando acabar, eu vou usar a última granada. Não para eles, para mim. Eu não vou virar uma estátua. Câmbio final. Aqui é o Capitão Farias. É o último registro do blindado Urutu 04. Se alguém ainda estiver monitorando as frequências militares, se o comando em Brasília não virou uma tumba de gelo, saibam que a gente parou. O combustível acabou. O motor diesel, que rugiu e lutou contra esse frio por 12 horas, ele deu o último suspiro faz uns 40 minutos. O silêncio que ficou depois que o pistão parou, é a coisa mais pesada que eu já senti na vida. Sem a vibração do motor, sem o calor da combustão, o frio simplesmente entrou. E não foi devagar, não. Foi como uma inundação. A blindagem de aço, que antes protegia a gente das balas, agora é só um condutor. Ela está sugando o pouco de calor que resta nos nossos corpos e jogando para fora, para essa noite eterna do sertão. O motorista, o Cabo Mendes, ele não sofreu. Quando o aquecimento desligou, ele simplesmente parou de se mexer. Ele estava com as mãos no volante. Agora, as mãos dele e o volante são uma peça única de gelo e plástico. Eu toquei no pescoço dele para checar o pulso. Meus dedos de vidro bateram no pescoço de pedra dele com um som de clique. Não tem pulso, não tem sangue correndo. O fluido dentro dele cristalizou. Eu sou o único que sobrou aqui. E eu só estou aqui porque eu já não sou mais totalmente humano. Vocês lembram do meu braço? Aquela coisa de vidro? Pois é, ela se espalhou. Eu tirei o traje NBQ. Ele estava pesado, inútil. Estou sentado aqui no banco do comandante, só com a farda rasgada. E eu não sinto frio. Deixa eu repetir isso. Eu não sinto mais frio. A metade esquerda do meu corpo é puro cristal, do ombro até o pé. Eu consigo ver através da minha própria pele. Vejo os ossos que agora parecem feitos de quartzo azul. Vejo os meus órgãos pulsando devagar, envoltos numa membrana de gelo que não derrete por nada. Essa transformação não me matou, ela me adaptou. O vírus ou os esporos
ou essa tecnologia que veio do céu, o que quer que seja, não quer destruir a gente, quer preservar. Eles estão transformando tudo em silício, seres capazes de viver no zero absoluto. Mas a que custo? Eu sinto a minha mente ficando lenta. Meus pensamentos são claros, são precisos, mas são frios. Eu não sinto medo. Eu não sinto nem saudade da minha família. Eu sinto apenas uma curiosidade, uma lógica sobre a estrutura dos cristais de gelo que estão no para-brisa. Eu vou abrir a escotilha agora. Eu preciso ver onde a gente morreu. Nós estávamos tentando chegar no Jalapão, nas dunas de areia, o lugar que devia ser o mais quente dessa região. Eu girei a tranca. O metal rangeu e quebrou na minha mão, mas a escotilha abriu. Eu saí. Tô em pé, em cima do blindado, no meio do deserto. Mas não é um deserto de areia dourada. Não. Espera. Isso não é areia. É um deserto de diamante. As dunas, as famosas dunas do Jalapão, elas vitrificaram. A tempestade de radiação transformou a areia em vidro sólido. O horizonte é um mar de ondas transparentes, brilhando sob a luz das estrelas. Sim, as estrelas voltaram. O céu limpou. A nuvem de cinzas caiu. Mas o céu não é preto, é violeta. E as estrelas não piscam mais. Elas são fixas, duras, como pregos de luz cravados no teto do mundo. E no meio das dunas de vidro, eu estou vendo o jardim. Eles plantaram aqui. Tem estruturas gigantescas que parecem árvores, mas são feitas de fractal e gelo. Elas têm uns 100 metros de altura. Elas captam a luz das estrelas e transformam em som. Eu estou ouvindo a música, não pelo rádio. Eu ouço pelos meus ossos de vidro. É uma sinfonia geométrica, um zumbido que organiza a matéria. E caminhando entre essas árvores de cristal estão os outros, os sobreviventes, milhares deles. Eles saíram das cidades, vieram caminhando, guiados pelo sinal, guiados pela infecção. Estão todos nus. A pele é azul, cinza, transparente. Eles não caminham com dor, eles deslizam, eles não respiram oxigênio, eles respiram éter frio. Eles estão construindo, carregam blocos de gelo, pedaços de rocha vitrificada. Estão construindo uma cidade no meio do deserto, uma cidade de torres agulha, iguaizinhas àquela que eu vi na base militar. Eles estão construindo uma nova civilização, fria, perfeita, sem doença, sem morte, sem calor. Eu finalmente entendi o plano. A Terra estava quente demais para eles. A vida biológica, quente, úmida, barulhenta, era um erro, uma inflamação na pele do planeta. Eles vieram curar a Terra, vieram baixar a febre. E a gente era a febre. Eu olhei para o meu rádio agora, o rádio militar que eu arranquei do painel. Ele ainda tem um restinho de carga. Eu vou mandar uma última mensagem, não para o Brasil. O Brasil acabou. Eu vou mandar para quem estiver ouvindo lá fora, no espaço ou no futuro. Se vocês ainda forem humanos, se vocês ainda tiverem sangue quente, fiquem longe. A Terra agora é um mausoléu. É uma obra de arte congelada, guardada no vácuo. Não tentem resgate. A gente não está preso. Nós somos parte da mobília agora. A minha perna direita, a que ainda era de carne, ela começou a doer. O frio finalmente alcançou ela. Eu vejo a geada subindo pela minha coxa. A carne está ficando preta, depois branca, depois transparente. É a transformação final. Eu vou virar um deles. Vou descer do blindado e vou carregar pedras para construir a cidade eterna. Eu vou esquecer o meu nome. Vou esquecer o que é calor. Mas antes que a minha boca congele de vez, eu preciso dizer: era bonito. O sol quente na pele, o cheiro de chuva na terra seca.
O barulho de uma feira lotada. O abraço de uma criança. Era tudo caótico. Era sujo. Doía, mas era quente. Meu Deus, como eu sinto falta do calor. A criatura, o jardineiro, ele está vindo. Ele flutua sobre as dunas de vidro. É alto, majestoso, feito de luz e silêncio. Ele está estendendo a mão para mim. Não é um ataque, é um convite. Venha, capitão. O turno acabou. A guarda terminou. Eu tô descendo. Minha bota de combate bateu no vidro. Um som de sino. Eu tô caminhando para ele. Meu rádio tá caindo da minha mão. Meus dedos não seguram mais nada. Eu sou Farias. Eu fui um soldado do fogo. Agora, eu sou um cidadão do gelo. Se alguém encontrar este sinal, não acenda uma fogueira. O fogo machuca a perfeição. Deixem a gente dormir. Câmbio final.